Estamos de volta, meu querido, a mais um podcast Bugou, o podcast do APL de TIC Região. Hoje trazendo para vocês o meu querido Nicolás Merria. Acertei? Acertou. Muito bom. Presidente da Folha de Londrina, que nos está aí cedendo a sua casa para gravarmos o podcast e veio dividir conosco também todo esse universo ligado à publicidade, à notícia e como isso se conecta com o ecossistema. Perfeito. Só que eu queria começar com uma curiosidade. Sim. Você não é brasileiro? Então, não sou brasileiro de nascença, mas eu sempre tive dupla nacionalidade. Sou filho de brasileira. Então, eu nasci na Guatemala, minha mãe brasileira, meu pai guatemalteco. E desde que nasci, minha mãe me registrou como brasileiro. Tanto que tenho até a carteira de serviço militar. Então, sempre votei nos dois países. Então, realmente me sinto um brasileiro que nunca morou no Brasil até 2006 que eu cheguei. Mas tenho toda a minha família, a partir de minha mãe, no Brasil. São de Minas. Eu sempre passei férias em Minas, em BH. Então, sempre tinha um pecinho dentro do Brasil. Não, seu português também é impecável, né? Sabe que eu nunca estudei. Foi realmente assim empírico que eu aprendi. Convivência. Primos ajudam muito, né? Se mesmo. passar final de ano aqui. Com certeza, com certeza. Nicolás, hoje, com toda essa mudança que a gente teve na comunicação, né? A gente veio lá do jornal impresso e tal. Comunicação, ecossistema, inovação, como é que você enxerga esse novo momento? Acho que hoje estamos em um período ainda de transição. E ainda penso que tem muita coisa que vai mudar em determinados momentos. Mas eu vejo que a questão mais importante hoje é se focar em comunicação como tal. Vamos ter diferentes veículos, diferentes mídias, mas precisamos focar no que será dito, qual a mensagem que a gente quer comunicar e qual a melhor forma de entregar essa mensagem. Então, vejo que isso é que faz a diferença a respeito da estratégia de comunicação. A gente tem que criar uma estratégia de comunicação, seja qual for o tema que a gente vai abordar, de forma que realmente a gente consiga chegar da melhor forma possível, utilizando o melhor canal possível. E isso realmente é um desafio para nós comunicadores. O jornalismo em si, a publicidade, relações públicas, assessorias de imprensa, porque realmente as mensagens são múltiplas, diferentes canais, com diferentes linguagens, e têm que ser criadas, né? Então, eu penso que cada vez a gente precisa se especializar mais, não só na mídia, mas na mensagem, como a gente chega a essa mensagem. E nesse caso, acho que o ecossistema e a inovação tem tudo a ver, né? E penso que isso é dos temas, chamamos assim, que não foram muito abordados ainda dentro do ecossistema de inovação, mesmo aqui o nosso de Londrina, que tem várias verticais, mas a comunicação acho que é um transversal que tem que ser mais discutida. Eu participo de várias governanças e sempre tenho falado isso. Gente, precisamos criar uma melhor estratégia de comunicação para poder potencializar o que todas as governanças estão realizando e poder realmente multiplicar esse trabalho. Eu vejo que, assim, eu sou um nerd que tem jornal impresso em casa entregue, tá? Inclusive é a Folha. Então, Obrigado, assim, continue. Não, e é engraçado porque é um hábito herdado, né? Meu pai comprava, eu sou carioca, meu sotaque não renega a raça, né? Tá fácil de Tá fácil saber de reconhecer. Eu costumo brincar que nós, londrinenses, nativos e adotados, porque eu me incluo, meu pai tinha esse hábito de ler jornal, né? E eu acabei, depois de alguns anos, pegando o hábito de ler jornal, né? Do toque ali, do papel. Eu ainda gosto disso. O público ainda é grande que recebe jornal? Ainda é. E eu penso uma coisa, até a gente está com alguns dados interessantes, onde já tem países, cidades, que o impresso está voltando com mais força. Está crescendo a circulação de impresso, de novo. E isso a gente vê não só no jornal, sino que vemos, por exemplo, também nos livros. Os próprios livros didáticos. O Japão teve um crescimento muito rápido de ir na escola de livros digitais.
voltou para livro impresso, porque se comprovou que a aprendizagem é menor no digital que no impresso. Especificamente estou falando da parte acadêmica, né? Mas eu não vejo que seja muita diferença também na questão de jornal. Por isso que eu falo, depende qual vai ser a mensagem. A gente precisa realmente ainda utilizar o impresso como uma fonte de maior retenção da mensagem, maior credibilidade da mensagem. A parte da parte documental, que já por si faz diferença, né? Sim. Mas acho que a experiência de ler um texto, seja qual for, no impresso e no digital, é completamente distinta. E a forma que o cérebro interpreta, retém, também é. Eu vejo a parte de publicidade, por exemplo. Você, quando está lendo um impresso, você está lendo ou um formato, chamemos assim, impresso, você está lendo o texto que você está lendo e você está sendo impactado pela publicidade durante todo o tempo da leitura. Coisa que não vai acontecer em um formato digital, onde você vai descendo sobre a tela. Então, são experiências diferentes. E por isso que eu penso que o impresso continua sendo muito importante. Falando de nossa experiência na Folha, tentamos em algumas regiões um pouco longe de Londrina, porque o custo de distribuição é muito alto, tentar de migrar para digital, sem sucesso. O leitor quer o impresso. E penso que no interior do estado se dá muito mais ainda essa situação. Tem também questão de idade, mas muitas vezes nem é idade. É realmente, como você fala, uma coisa... Exatamente, a experiência e a educação, o costume que se gera realmente em ler jornal impresso. E assim, pensando em comunicação, como é que você tem visto essas plataformas mais efêmeras, onde as pessoas elas vivem do enunciado, né? Elas dificilmente desdobram isso dentro do conteúdo. E assim, a gente participa de ecossistemas juntos e ali você vê que as pessoas mantêm uma profundidade das argumentações. Ao que você elenca isso? Eu acho que depende muito do que estamos falando, né? E eu vejo que quando a gente vê no âmbito digital, o que traz realmente para mim um pouco de risco nessa, chamemos, informação muito leve, muito leviana, lendo só as primeiras 3, 4 linhas, muitas vezes só o enunciado, a gente vê isso muito claro nas redes sociais, né? Isso faz com que a mensagem não chegue completa. Quando a gente tem um público um pouco mais pensador, mais analítico, esse público vai buscar mais a fundo, indistintamente qual a plataforma. Até uma rede social vai instigar ele a clicar para ir, sim, então a matéria completa com todo o detalhamento, ou para ir a qualquer outro meio. Então, penso que é isso, é muito a idade, a capacidade, a interesse que essa pessoa tenha. E aí onde caímos com as gerações, sem nomear quais, porque acho que vai depender muito do país, da cidade, da educação, um monte de variáveis, onde realmente o conhecimento e a capacidade analítica fica muito curto, tem ficado muito curto, precisamente por isso, por falta de capacidade de leitura. Isso é uma realidade que a gente vive aqui. Você, como professor, deve experimentar muito isso com outras gerações, né? Então, vou pegar o gancho de geração agora. Para você, tem muita variação. Se você pega um Gen Z e um Baby Boomer, esse trilhar de você, porque você quando produz o material, você não sabe exatamente na mão de quem aquilo pode alcançar. Como é que você lida com isso? Como é que a sua equipe trata isso? É um desafio muito grande, porque eu que te falo. A gente está hoje em uma estratégia de 360, chamemos assim, né? Que realmente são diferentes veículos, diferentes mensagens, diferentes mídias, diferentes canais, e muitas vezes até com o mesmo conteúdo. Então a gente tem que editar esse conteúdo segundo o canal que a gente vai entregar. E esse canal que vai entregar muitas vezes é mais focado no canal que no público, pela forma que se consome a informação nesse canal. O público, para nós, mais ou menos vai ser o mesmo, vai ser mais definido pelo tema que a gente está abordando, que por qual veículo, por qual entrega, qual canal que a gente faz. Então,
como entregar isso melhor em cada um desses canais, isso sim é um trabalho de edição, de imagem, de vídeo, de forma como a gente falou, de título. E hoje também tem muitas ferramentas que auxiliam enquanto a isso, para ter uma maior taxa de abertura, enfim. Mas em si o que não tem é o conteúdo como tal. E isso que faz a diferença quando a gente vê um grupo de comunicação como a Folha de Londrina, que tem jornalismo sério, independente, com um grande grupo de jornalistas, de editores, para diferentes plataformas, quando a gente vê um blogueiro, sem desmerecer, mas que realmente é uma questão de uma pessoa, muitas vezes nem realmente formada em comunicação, e que faz, então, chegar essa mensagem não completa. E é o que eu falo, a internet democratizou muita informação, mas também colocou muito lixo nela. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, quais são as fontes que a gente consulta, que a gente lê, para que realmente possa ter sustentação a mensagem que a gente recebe. E a gente no ecossistema, como é que a gente se protege disso? Então, isso é um desafio. Eu penso que dentro do ecossistema, e tenho falado já isso várias vezes, até tivemos já várias reuniões aqui com as governanças dentro da própria Folha, porque eu vejo que a gente tem um desafio em comunicar melhor, não só do ecossistema para fora, dentro do próprio ecossistema. Tem governanças que estão fazendo algumas coisas que outras não sabem e possivelmente são complementares ou são transversais e não estamos aproveitando isso. Muito menos vendendo, entre aspas, né, esse ecossistema para fora. Então, penso que temos que ter uma estratégia de comunicação multiplataforma. Não estou falando só a Folha. Lógico que eu acho que a Folha é uma ferramenta muito grande, muito importante, que a gente atinge um público que é muito interessante para o próprio ecossistema, né? Principalmente os ecossistemas aqui são municipais, né? Exatamente. E a Folha é exatamente muito forte. E a entrega que a gente consegue ter, só para citar um número, agora em junho a gente impactou 4 milhões de alcance em total de todos os canais e mais de 13 milhões de views. Então você vê a capacidade que tem o grupo para poder realmente comunicar. Então, imagina isso, algum conteúdo do ecossistema que vai ser transmitido através da Folha impressa, da Folha digital, do Bonde, da MultiTV, através de um vídeo, daqui do próprio podcast, e tudo isso, cada uma das suas redes sociais, que cada um desses veículos tem, através de demais canais como WhatsApp, Telegram, enfim. Isso que faz o alcance total, que a gente chama de hobby de comunicação Folha de Londrina, que são esses números que realmente impactam. Então, imagina isso. E, creio que não, a Folha também pauta os demais veículos. Isso não só local, sino que regionalmente, né? Tem muitas rádios no norte do estado que a notícia deles é ainda a notícia da Folha de Londrina. Então, bacana. Isso é muito importante para informar e não ter as lagunas de fontes de informação, né? Então, a responsabilidade também social da Folha, nesse sentido, é muito grande. E o potencial é muito grande. Então, penso que o ecossistema temos que criar realmente uma estratégia desse tipo. E lógico, isso tem um custo. E isso tem que ser viabilizado de alguma outra forma para que seja sustentável. Porque eu falo, é notícia, mas notícia não vai te dar uma estratégia de comunicação a longo prazo. Você precisa ir além só da notícia. É mesmo que os eventos. Eu acredito muito importante a discussão dos eventos de cada uma das governanças. Mas que tanto alcance a gente consegue atingir com esse evento se a gente não tem uma continuidade de informação e faz um evento por ano? Como esse evento pode ser muito mais potencializado, a comunicação, a discussão que se teve aí, para a própria vertical que faz o evento, se tem uma estratégia de comunicação continuada durante o restante do ano. Então, acho que o potencial que a gente tem para crescer muito o ecossistema, enquanto a referência, enquanto a capilaridade, é imenso. Mas precisamos criar uma estratégia de comunicação. E como é que você vê esse cenário de comunicação dentro dos ecossistemas em 3, 5 anos? Então, precisamos prestar atenção e ver a comunicação não como um custo, sino que realmente como uma estratégia, o qual vai ter um custo. Lamentavelmente eu vejo que, e isso é uma coisa talvez não só do ecossistema, estou falando aqui em Londrina como de maneira geral. Em geral, porque o empresariado não é muito diferente, o poder público não é diferente, a gente tem essa experiência, a gente compara essas experiências porque a Folha é estadual,
A gente circula em ainda quase 200 municípios. Então, a gente começa e tentam a comparação com outros municípios, onde realmente o investimento e a valorização que esses municípios, tanto a parte privada como pública, fazem da comunicação, é infinitamente maior que aqui. Então, penso que é um trabalho que a gente tem que realizar até na área de comunicação de Londrina como um todo. Isso inclui o ecossistema também. Desafios. Se eu tivesse que elencar 3 maiores desafios. Valorização da comunicação. Ter essa estratégia bem definida, que penso que o ecossistema de Londrina é muito bem organizado, mas precisa colocar isso em pauta de uma forma séria e a longo prazo. Que isso realmente seja, não façamos uma estratégia a curto prazo que não seja sustentável. Então, acho que essas 3 coisas, uma estratégia que seja a longo prazo, para que realmente seja sustentável. Coisas boas que você também enxerga, porque desafio sempre tem, né? As coisas boas. Temos uma capacidade muito grande de comunicação. Os veículos de comunicação, os profissionais de comunicação, as universidades produzem uma mão de obra muito rica em comunicação. A gente vê tanto a parte artística como a parte jornalística, de vídeo, o próprio governança de audiovisual, do ecossistema. Vemos a qualidade que produz Londrina. O único que a gente, às vezes, não estamos valorizando essa qualidade e aproveitando essa qualidade para nossa comunicação interna. Então, a gente vê que temos muito e muito bom, mas pouco utilizado e pouco valorizado. Maravilhoso. Maravilhoso. Nicolás, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por vir dividir com a gente aqui esse seu vasto conhecimento internacional Isso aí. sobre o tema. E, pessoal, fechamos aqui mais um episódio Bugou, o podcast do APE de TIC Londrina, com essa pessoa maravilhosa, nosso querido Nicolás Merria. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Parabenizo pelo podcast. Acho que é uma iniciativa muito boa discutir com as diferentes governanças o que cada quem está fazendo. Estamos falando de comunicação. Este, por exemplo, é um exemplo do que a gente pode criar e continuar fazendo. Chique, parabéns. Eu espero ter contribuído um pouco para esta conversa. Impecável. Muito obrigado. Obrigado. Fala, meus queridos internautas. Se você está gostando desse conteúdo produzido com todo carinho para vocês pelo APL de TIC, Londrina e região, em algum lugar aqui nessa tela vai ter aí o caminho para o próximo episódio. Curte, compartilha, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo: esclarecer, orientar e contribuir com a sociedade londrinense e toda a região. Para todo mundo que gostar desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Tamo junto, conta com a gente. Um abraço.